Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Quero fazer a leitura, estou usando a versão da NVI, e eu quero convidar você a ler comigo alguns versos deste texto. Salmo 119. Os dois primeiros versos nos dizem assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Amém? Queridos, quando nós nos deparamos com estas declarações no texto, nós vamos perceber a preocupação do salmista em apontar qual o caminho para sermos felizes. E essa sinalização, ela aparece logo na primeira expressão: como são felizes. E aí ele vai explicar quem são e como, aí a maneira que as pessoas se tornam felizes. E ele vai mostrando, para ser feliz é importante andar por caminhos irrepreensíveis. Por que esta declaração? Por que andar por caminhos irrepreensíveis? Eu trabalhei em banco. Trabalhei no antigo Banco Bamerindos, que hoje é o HSBC, e às vezes, enquanto a gente trabalhava, tinha dia que a gente chegava de manhã no banco, tinha auditoria do banco. Vinha o pessoal de Curitiba para fazer auditoria no banco. E a auditoria era um pouco incômoda, porque a gente chegava e tinha uma pessoa sentada lá do lado da mesa. Bom dia, bom dia. Eu sou auditor de Curitiba e hoje eu vou acompanhar o seu trabalho. Aí, pois não. Eles sentadinho lá, a gente tinha que abrir as gavetas, eles olhavam tudo que tinha dentro das gavetas, e aí tudo que a gente ia fazendo, eles com uma prancheta, conhecedores do sistema e da rotina, iam fazendo os seus apontamentos. Tinha gente que ficava nervoso quando tinha auditoria perto. Eu nunca liguei, e muitos colegas também não ligavam. Por quê? Nós fazíamos o que era correto. A gente não tinha do que se esconder. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava num setor que cuidava dos correntistas da agência, e aí houve um problema da conta de um dos diretores da Record. Na época não era o pessoal ainda da Universal, era o Paulo Machado de Carvalho, e havia uma orientação: se a conta tivesse devedor, a gente autorizava uma transferência de uma conta para outra para cobrir a conta. E na hora que eu fiz a autorização e passei para frente, o auditor: mas você não pode tirar dinheiro de uma conta e da outra. Eu falei: então, o meu gerente está sentado lá embaixo, essa parte você cobra dele, eu vou obedecer a orientação que ele me dá. E aí a discussão ficava lá embaixo. Mas o que eu quero destacar disso é a tranquilidade que a gente precisa ter em andar por caminhos irrepreensíveis. Isso nos torna pessoas felizes, porque a gente não vai ter aquele medinho ou aquele medão do que acontece ao nosso entorno. Eu conheço um pastor que é um alto funcionário da Petrobras, e graças a Deus a gente não vê nenhuma citação ao nome dele, porque a área que ele trabalhava também era uma área sujeita a problemas, mas ele sempre conduziu com seriedade.
o que é o papel de todo cristão. Então, queridos, quando nós, neste mês de abril, queremos valorizar a escola bíblica dominical, eu quero que você compreenda que esta posição de andar feliz por caminhos irrepreensíveis, ela acontece, o texto diz, que vivem conforme a lei do Senhor. Nós só poderemos buscar e trilhar um caminho irrepreensível se nós andarmos de acordo com a lei do Senhor. E o verso 2 repete: como são felizes quem? Os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Então a gente percebe que é uma questão cíclica que gira em torno do obedecer a palavra, do buscar o caminho do Senhor, do conhecer a lei do Senhor. Existe uma premissa dentro do direito que aponta o seguinte: se a coisa foi publicada, é de conhecimento público. Publicada, conhecimento público. Será que é verdade? Lincoln, você andou lendo alguma lei nova que foi publicada do Código Civil? Não. Porque a gente não tem, às vezes, até um acesso mais claro a essa questão. Agora, quem tem que fazer isso? Está aqui os nossos advogados. Deus abençoe cada um de vocês. Eles estudam, eles procuram, eles se envolvem. Tem até alguns sites especializados que, quando surge alguma novidade, já dispara ali informações a respeito de alguma novidade legal, alguma coisa que é de interesse. Por quê? Se está publicado, é de interesse público e a gente deveria conhecer. A lei do Senhor, ela tem uma diferença. Levante a sua Bíblia. Você não precisa de um site chamado Jus Brasil para atualizar essa lei. Posso ter um amém? Amém. Não precisa. E sabe por quê? Porque a atualização desta lei, ela acontece diferente. Você não precisa de nenhum software para atualizar esses saberes que estão dentro da palavra no seu coração. É mais ou menos como a Apple. Ligou, ele atualiza. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os seus preceitos são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19. Esta lei que precisa ser conhecida por você, para que você encontre a felicidade, ela está à disposição. Ela está colocada na mão de todos nós. Nos alegramos com agências missionárias, e uma delas, o tio e a tia do Lincoln, que recebeu já uma incursão de alguns jovens que estão hoje aqui, o Dinho, o Lincoln e o Pedro, que foram até lá para apoiar essa missão. Trabalham para a tradução dessas leis para o idioma dos índios, para que a lei do Senhor, que é perfeita, que refrigera a alma, que é doce, possa chegar a quem precisa. Porque se não houver o conhecimento da lei antes, se não houver o estabelecimento da lei, não haverá parâmetros. Mas hoje, quando nós queremos ressaltar o valor da escola bíblica,
eu quero chamar a sua atenção para essas verdades. 2 versos que iniciam com a frase: como são felizes. E o como ser feliz implica em andar nos caminhos irrepreensíveis que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes? No verso 2: os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticando o mal e andando nos caminhos do Senhor. Só que isso só vai acontecer se nós estivermos atentos e desejosos de conhecer o que a lei nos diz. Se não houver o interesse pessoal, nós não vamos saber o que tem de bom nas Escrituras para o nosso deleite. Se não houver interesse e uma ação da nossa parte em querer buscar, em querer aprender, em buscar a orientação, a gente não vai conhecer algumas verdades da palavra do Senhor. Eu tenho chegado na igreja todos os dias por volta de 7 horas da manhã, e tem sido muito gostoso nesses primeiros momentos do dia a gente ter um tempinho na secretaria com os funcionários que estão de serviço, conversando sobre a palavra de Deus, descobrindo algumas coisas que a palavra fala. E como é gostoso a gente ler um texto e a pessoa falar: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí descobre mais um detalhe que vai deixá-la feliz e vai mostrar a ela o caminho da felicidade. Esse é o lado do aluno. E o lado do professor? Quero convidar você a ir lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aqui Paulo vai tratar com a igreja de Roma alguns princípios extremamente valiosos para a relação com Deus. O princípio, ele começa no capítulo 12, no verso 1, quando Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo nos convida nesse texto é a buscar um envolvimento tamanho com as verdades do Evangelho, que ele coloca o exemplo da oferta colocada no altar. Apresente-se como oferta no altar, viva, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí depois Paulo ainda fala, ele na continuidade ele diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. O que é não se amoldar? É não deixar que o mundo determine o nosso padrão de comportamento. É não aceitar a imposição da mídia, a imposição dos usos e costumes que tentam a todo custo colocar diante de nós com naturalidade questões que são condenadas pela palavra do Senhor. Não é que sejamos
retrógrados ou fundamentalistas ou qualquer outra palavra que nos associe. Se a lei do Senhor diz não, não devemos praticar. Se a lei do Senhor diz faça, devemos fazer. Para isso, Deus tem levantado homens e mulheres aqui na nossa igreja que têm se dedicado ao ensino. E aí verso 6 diz assim: temos diferentes dons. Amém por isso. Eu não tenho dom para ir no hospital visitar gente machucada. Se eu for, fui com a irmã Ilma e vou, né? Vou. Mas é complicado. Fui uma vez com a irmã Ilma, na hora que nós saímos do elevador, nós saímos no pronto atendimento do Hospital das Clínicas, já era muito tarde, e nós saímos no pronto atendimento. A hora que o elevador abriu, tinha um menino sentado na cama com a cabeça inchada, que ele tinha caído de algum lugar, um hematoma enorme. A hora que o elevador abriu, que eu olhei para a cara do menino, eu fiz assim, ó. Aí a minha senhora falou: pastor, pelo amor de Deus, olha para cima. Vocês dão risada porque vocês não estavam lá. Visão do inferno aquilo. Tinha que empurrar marca de gente baleada para você passar, puxava a marca para cá, ia para cá, para gente de acidente, e eu olhando por cima assim, não vendo a hora de chegar na rua para desmaiar dentro do carro, né? Eu não tenho, já tentei, mas não consigo. É uma coisa que eu desmaio, não é brincadeira não, eu desmaio de cair mesmo. Agora, no momento de adrenalina, não, é diferente. Se tiver que socorrer alguém machucado, aí é outra pegada. Mas no hospital, e aí chega aqueles camaradas, a gente vai no hospital e, irmão, a cirurgia foi tudo em paz, foi para olha os pontos aqui, né? Guarda isso por irmão. Depois, quando tiver sequinha a cirurgia, ele mostra a cicatriz, mas na hora deixa para lá, né? Vocês pensam que é brincadeira? O Severino, um dia desse, brincou comigo aqui na igreja e ele tirou o lencinho dele, ficou à mostra a questão da cirurgia da traqueostomia. Eu passei mal a manhã toda. Aí depois ele viu que o negócio era sério, então volto para o texto. Glória a Deus. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, ministério acolher, sirva. Se o seu dom é ensinar, docentes da nossa igreja, esmere-se no fazer. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí a gente vai seguindo os caminhos que o texto nos mostra. Nós temos homens e mulheres que se esmeram na questão do preparo das aulas, do cuidado das aulas. A gente investe tempo estudando o material que a gente vai adquirir para que a igreja possa estudar. Tudo isso preocupados com uma verdade: nós queremos que o nosso povo conheça mais a palavra para que vivam mais felizes. E o viver mais feliz muitas vezes passa pelo viés da conversão, que é quando a verdadeira felicidade alcança. Ontem meu coração se alegrou tremendamente, porque nós tivemos num passado não muito distante a presença de muitas pessoas novas que se chegaram a nós, que vieram à frente, que tomaram uma decisão ao lado de Cristo, mas depois por algumas circunstâncias se afastaram deste aprisco. Aqueles amigos do Paulinho, meu sobrinho. E ontem eu fiquei super feliz, porque eu fui ao casamento de um casal desses amigos, e lá a gente começou a conversar, e os outros amigos dele estavam lá. A maioria
dos que vieram aqui à frente confessando Cristo, hoje estão firmes nas suas igrejas. É o que a palavra fala. Uns plantam, outros colhem. E eu fiquei feliz. E ontem o casamento, a cerimônia foi feita pelo pastor desse casal que celebrou as suas bodas. Na verdade, ele, tio, foi o oficiante. O pastor do rapaz estava presente também, participou da cerimônia. E aí a gente vai vendo que vale a pena cumprir o que a palavra nos manda. Mateus 28, qual é a grande ordem que nós temos ali? Saiam e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Nós temos feito isso. Nós temos procurado levar o Evangelho, temos este ano tido várias oportunidades de falar do amor de Deus, e eu insisto numa visão: tudo que a nossa igreja for fazer este ano deverá ter o viés do evangelismo. Nós não queremos um culto de juventude aqui para simplesmente agregar e agradar a juventude. Nós queremos culto da juventude que agregue e agrade, mas leve o amor de Deus conhecido aos que vierem nos visitar. A apresentação do coral, nós não queremos simplesmente aplaudir o nosso coral pela bela apresentação que faz aqui na igreja, na praça. Semana que vem, na terça, né, Leila? Na terça-feira, mais uma oportunidade de falar do amor de Deus através da música na Câmara Municipal de São Paulo. Nosso coral vai cantar lá, programação 19h30, 19 horas lá na Câmara. É uma terça-feira, vai ser mais difícil, mas quem puder ir, vá, para orar e para que a mensagem do Evangelho chegue naquela casa de leis, para que dali nós tenhamos bênçãos vindas sobre nós. Esta é a bênção de estarmos numa igreja onde nós podemos anunciar que temos uma escola bíblica. Não somos punidos por isso. Nossas igrejas não têm sido atacadas, como a gente tem visto notícias da igreja perseguida. Nós não temos sido punidos porque a gente anda com a nossa Bíblia na mão, mas nós temos envergonhado ao Senhor quando a gente não valoriza o estudo da palavra como merece ser valorizado. Por isso, queridos, o meu sonho é voltarmos a ter na nossa igreja mais membros na EBD do que mais alunos na EBD do que membros da igreja. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, porque a tua palavra nessa manhã mostra a nós, alunos, que para sermos felizes precisamos conhecer a tua lei. Te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã valorizamos e reconhecemos o valor do estudo, o valor da dedicação que os nossos professores têm tido para o preparo de suas aulas e a ministração destas aulas. Muito obrigado, Pai, porque o nosso livro texto de estudo é a Bíblia. Tudo que ensinamos, tudo que queremos aprender está encerrado na tua lei que o Senhor nos tem dado como algo perfeito, gostoso de se ler e que vai levar-nos a experimentar, a conhecer a tua vontade. Ajuda cada um de nós nesse ofício de aprender da tua palavra, para que a nossa vida reflita o que temos guardado no nosso coração. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém.